Então, o texto base nosso do mês, ele se encontra lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Todos têm o texto aí. A gente pode fazer a leitura junto na tela. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Esse é o texto da grande comissão de Cristo, quando ele deixou aos seus discípulos essa missão. Nós somos os seus discípulos. Então essa missão está sobre a vida da igreja. Então nós vemos que é um grande desafio. Nessa noite, nós vamos falar um pouquinho sobre o tema Ame como Ele amou. Isso faz parte do discipulado, faz parte da nossa vida. Se nós queremos realmente cumprir o ID do Senhor, nós precisamos amar como Ele nos amou. O texto que nós separamos para estarmos compartilhando com os irmãos se encontra em João, lá no capítulo 13. Se você quiser abrir na sua Bíblia, nós temos aqui também na tela. E o texto diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Para nós entendermos um pouco a respeito disso, nós vamos para o contexto desse capítulo 13, e a gente vai perceber que o capítulo 13, para você que abriu a sua Bíblia, você vai ver que no primeiro versículo desse capítulo 13, ali diz assim, o apóstolo João, ele diz: já era chegada a sua hora. Essa palavra está no primeiro versículo desse capítulo 13. Então, já era chegada a sua hora, a hora da sua morte. Então, esse capítulo 13, ele diz respeito a um momento decisivo na vida e no ministério de Jesus aqui na terra. Então, ele é um marco muito especial, era um ponto decisivo para a vida dos seus discípulos. E aí a gente vai ver que a crucificação, ela se aproximava dele. Então, era um momento especial, um momento onde Jesus, se nós olharmos um pouco o capítulo 13, a gente vai ver um pouco antes ali, do texto que nós lemos, que ele fala a respeito do lavar os pés. Ele pega ali uma toalha, ele pega uma bacia, ele lava os pés dos discípulos, ele ensina a respeito da humildade. Você vai ver isso nesse capítulo. Então a gente vai ver que o Senhor ali, ele tá dando uma direção para os seus discípulos, uma direção muito importante para que eles pudessem vencer, para que eles pudessem prosseguir. E tudo começa com humildade. Amor e humildade estão intimamente ligados. A gente olha e a gente vai perceber isso, que a humildade é a maior prova de que existe dentro do coração amor. É haver a humildade, ela tem que existir num coração que tem amor. Então, após a ceiar, o Senhor Jesus, ele ensina um mandamento novo, né? O texto fala que um novo mandamento, né? E esse novo mandamento, ele faria com que os discípulos se identificassem com ele. Porque o texto que nós lemos, ele diz o quê? Que um novo mandamento vos dou, e no versículo seguinte ele diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Então esse mandamento, essa obediência a essa palavra, faria com que todos fossem identificados com ele. Então a igreja hoje, ela é identificada com Cristo quando ela coloca em prática na sua vida um novo mandamento, que é o mandamento que o Senhor ensina. E esse mandamento diz respeito ao amor. E aí quando a gente olha e a gente pensa um pouquinho, por que mandamento? Por que o Senhor, ele deu o mandamento tem um sentido de ordem, né? Algo que é para ser cumprido, algo que é para ser colocado em prática. Se a gente pensar um pouquinho, a gente vai perceber que a humanidade, ela vem caminhando, né? E o caminho dessa humanidade é um caminho de destruição. O pecado, ele vem destruindo e corrompendo a humanidade, desde o Éden. Então a gente vai perceber que há necessidade desse mandamento, desse amor, porque o homem pecou.
E quando o homem pecou lá no Éden, quando o pecado entrou dentro do coração do homem, o homem já não tinha mais o amor que Deus havia derramado no coração dele. Já não havia mais esse amor puro e perfeito de Deus no coração do homem por causa do pecado. O pecado, ele quebrou o amor dentro do coração do homem. E no lugar deste amor, o que aconteceu? O coração do homem, ele se corrompeu. E quando o coração do homem se corrompeu, aí o ódio, ele começou a fazer parte dos seus sentimentos. E hoje, a gente vê a humanidade de uma forma natural, a humanidade caída, ela vivendo baseada no ódio. E o ódio, ele tem vários aspectos, a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Mas a gente vai perceber que o homem já não mais ama como ele deveria amar. Aquilo que foi lá na criação, já não é mais a mesma coisa. O homem a cada dia, o homem natural, ele está se afundando. E uma das coisas que tem crescido no coração do homem é o ódio. E o ódio é o oposto ao amor. Então precisava de um mandamento. O mandamento, ele veio para romper isso. Veio para romper aquilo que já começou lá no Éden com o homicídio. A palavra homicídio, ela tem o mesmo sentido de indiferença. A palavra homicídio tem o mesmo sentido de desinteresse. Então a gente pensar um pouco sobre isso, né? Que aquilo que o pecado colocou no coração do homem, que fez com que o homem odiasse o seu próximo, não o amasse mais como deveria, isso é solucionado em Cristo, quando Ele traz um mandamento para nós seguirmos, que é amar. Nós estamos combatendo com isso que entrou no coração do homem através do pecado. Nós estamos indo contra. Então, é um desafio para nós, igreja, hoje. Isso é um grande problema, porque se nós formos pensar um pouquinho nas nossas experiências com amor, e normalmente as nossas experiências com amor, elas moldam a forma que a gente vai amar as pessoas. Como a gente foi amado, ou como nós nos sentimos amados, como nós vivenciamos o amor, isso dentro do nosso coração, ele vai gerar uma forma como a gente vai expressar amor. Às vezes a gente ouve a pessoa falar assim, a pessoa ela é meio assim, meio dura, porque ela não teve amor. Ela não teve amor, então ela é desse jeito. Não sei se vocês já ouviram isso. Porque, na verdade, esse tipo de situação, ela vai moldando o coração das pessoas. Só que existe uma necessidade para aquele que se converteu, para aquele que entregou seu caminho ao Senhor, de amar como Cristo amou. E aí ele já não pode mais se amoldar aos seus sentimentos de amor natural, daquilo que ele viveu ou não viveu. Não é por aí que ele vai caminhar mais. Ele precisa de uma outra referência de amor. E essa referência de amor, ela já não é mais humana. Ela já não é mais terrena. Já não é mais natural. Essa referência de amor, ela passa a ser divina. E aí o amor, ele já não é mais um amor ordinário. Não é um amor comum, um amor simples. Mas é um amor extraordinário. É um amor muito excelente, né? Mais do que excelente, que é o amor de Cristo. E é com esse amor que Jesus ele dá esse mandamento. Ele fala assim, olha, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. A referência é Ele, é o amor extraordinário dele. E aí a gente tem que esquecer todas as experiências que nós tivemos. E aí a gente tem que ter uma experiência com Ele de amor. A experiência com Ele de amor vai fazer com que eu tenha uma atitude diferente em relação ao outro. Olha que desafio para nós, irmãos. É um versículo pequeno, mas que traz uma profundidade tão grande que se nós aplicarmos a nossa vida, nós fazemos um impacto gigantesco nesse mundo, através da nossa vida. Então, é um desafio para a igreja. Ame como Ele amou. A palavra amor, que está nesse texto, que a gente colocou aqui na tela, ela tem uma origem grega. E nessa origem grega, a palavra ela é diferente de filéu, né? A palavra filéu, no grego, é camaradagem. É o amor de camaradagem. É aquele amor onde a pessoa fala assim, olha,
coça minhas costas, que eu coço a sua. Não é? É o amor da troca. É aquilo assim, ó, dá uma costadinha aqui, daí eu costa aqui que eu coço a sua, né? Sabe aquele negócio assim, de troca? Esse é o amor filéu. É o amor de camaradagem, de amigos, né? Aquele amor de ajuda, né? Você me ajuda que eu te ajudo, né? E então ele sempre funciona assim, com a famosa palavra se. Se você fizer, né? Se acontecer dessa forma, vai acontecer isso. É uma troca. A palavra que está sendo usada nesse texto que nós lemos é agapau. E agapau, ela vem de ágape. E ágape é o amor de Deus. Então esse amor que Jesus está falando aqui, não é o amor de amigos, não é amor de troca, não é amor de camaradagem. Ele está falando do amor ágape de Deus. E aí a gente entra exatamente no que Jesus fez por nós. Ele se entregou como sacrifício pelas nossas vidas. Um sacrifício perfeito. Para um imperfeito que sou eu, que somos nós. Jesus, próprio Deus, ele não viu em nós nada que o agradasse. Nada que falasse assim, olha, eles fizeram tal coisa, olha, eles merecem que Jesus morra realmente na cruz por eles. De forma alguma. Nós não merecíamos. Esse amor foi um amor que partiu de Deus sem esperar nada em troca. Não houve trocas. Houve sacrifício e entrega. Houve o quê? Abnegação. Houve realmente abrir mão de direitos. Jesus, ele se esvaziou de toda a sua glória. Ele se esvaziou e como homem, 100% homem, 100% Deus, ele se colocou, ele se permitiu ser afligido, ele permitiu ser humilhado, ele permitiu ser ferido, ele se permitiu sofrer e ouvir tantas palavras duras, ele se permitiu carregar aquela cruz, ele se permitiu ser crucificado, receber nos seus punhos ali aqueles cravos, ele se permitiu receber aquela coroa de espinhos, ele se permitiu todo aquele sofrimento, como uma entrega de amor por cada um de nós. Isso é amor. Isso é amor. Amém? Você pode glorificar Deus por isso?